Calma aí que tá iniciando aqui. Agora começou. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigo Caio. Hoje a gente tem o prazer de ter o ex-aluno da casa, né, ex-aluno da UERJ, hoje do IME, né, o meu amigo Caio César, foi meu amigo de graduação, né, durante parte das matérias. E hoje a gente vai ter ele falando aqui, né, com grande honra, a gente vai ter ele falando aqui sobre explosivos nucleares. Né? Então, seja bem-vindo, Caio, né? Sinta-se em casa, né? Apesar de não estarmos na UERJ, né? E eu gostaria de pedir, né, antes de mais nada, que vocês confirmem, né, ok, a gravação. E aí, estando tudo ok, né, vocês confirmem aí. Ok. Ninguém vai contra saber, né, sobre esse assunto que é um estouro, né? Pode-se dizer assim. Pode começar, Caio. Manda ver. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a todos, principalmente o João, ao Rui, pelo convite, pela oportunidade de participar, e espero poder agregar aí o conhecimento, integrar, e, enfim, e compartilhar tudo isso daí. Então, para começar o seminário de hoje, né, nosso bate-papo aqui, é a introdução sobre explosivos nucleares. Vou fazer um rápido paralelo aqui, né, sobre a questão dos explosivos, porque no título da apresentação que foi divulgado estava como bombas, né? E aqui vocês veem que eu mudei para explosivos. Só uma pergunta aqui. O slide passou? Só para vocês terem uma ideia se tá... Vocês estão vendo o slide da IAEA, não é? Ou não? Sim? Beleza. Só para ver se está passando direitinho. Está passando direito. Então, só por uma questão de nomenclatura, né, bomba nuclear e explosivo nuclear, em princípio, eles se referem ao mesmo objeto. Só que quando você está num diálogo, numa discussão política, seja o que for, o tipo de palavra que você usa, apesar de se tratar do mesmo objeto, tem um significado diferente. Então, quando eu falo bomba nuclear, eu me refiro a artefatos usados para fins bélicos, né? Ou seja, artefatos para guerra, etc. Quando eu me refiro a explosivos nucleares, eu quero dizer que esses artefatos serão utilizados para fins pacíficos, né? Aplicações pacíficas que tem variadas delas aí, e eu vou mostrar algumas ao final aqui do seminário. Tá? Então, primeiramente, para deixar claro também, já que esse vídeo, inclusive, vai ser divulgado posteriormente, o objetivo principal desse seminário é puramente para fins acadêmicos, tá? Então, o meu objetivo é justamente divulgar, difundir o conhecimento, né? Então, meu objetivo principal é esse, não quero fomentar, nem defender nada relacionado à guerra, nem nada do tipo. Apenas questões acadêmicas. Então, dando início, né, ao tema, quando se fala de explosivos nucleares, primeiramente a gente tem que ter uma ideia da montagem, de como preparar um explosivo nuclear. A gente conhece toda a trajetória, né, dos explosivos através das bombas, no início, né, da Segunda Guerra Mundial, ali, o Projeto Manhattan. Então, as bombas nucleares são objetos, e os explosivos nucleares são objetos bem difundidos. Contudo, se a gente fosse pensar na montagem dele, na estrutura de um explosivo nuclear, por onde a gente deveria começar? Né? Então, primeiro começamos pelo entendimento da chamada curva de tendência de nêutrons versus número atômico. Quando a gente olha os elementos químicos, né, se você traça uma curva, não sei se eu consigo ver, vou botar aqui um negocinho, peraí, vocês conseguem ver um pontinho vermelho aqui na apresentação? Sim ou não? Sim, conseguimos sim. Sim, beleza. Então, se você faz aqui traça uma reta, você vê que para elementos para número atômico baixo, existe uma linearidade, ou seja, a relação entre prótons e nêutrons nos núcleos, elas são iguais. Mas conforme o número atômico ele começa a subir, começa a ocorrer uma divergência dessa curva, ou seja, esses elementos mais pesados, né, vamos botar assim, acima mais ou menos de 87, número atômico 87, você começa a ter um desvio, você começa a ter um aparecimento maior de nêutrons, né? Isso é relativamente fácil de entender quando você pensa na repulsão eletrostática do núcleo, né? A gente tem a força, a interação nuclear forte, agindo ali, mantendo os nucleões unidos, só que você também tem a repulsão eletrostática agindo. Então, vamos dizer assim, a natureza encontra um jeito de balancear isso, inserindo mais nêutrons dentro do núcleo, e aí você aumenta a proporção da interação forte e tudo mais. Mas não vou entrar em detalhes sobre a questão do núcleo, mas o interessante que eu quero apontar nesse gráfico é justamente a presença de mais nêutrons e as formas de decaimento que esses nêutrons têm. Então, aqui tem listado algumas formas de decaimento, tá? Então, você tem beta mais, beta menos, alfa, fissão, próton. E os mais importantes que a gente vai utilizar aqui são principalmente aqueles que têm a fissão espontânea, porque os elementos com fissão espontânea, na hora de projetar um explosivo nuclear, eles podem gerar um problema seríssimo, que é a chamada pré-ignição. Mas isso eu falo um pouquinho mais para frente. Mas a ideia primeiro é conhecer esses elementos, né? Então, falando agora do processo dos explosivos, quando a gente pensa nos elementos químicos, a gente tem
uma curva que a gente chama de energia média de ligação por nucleon. Ou seja, dependendo do explosivo que você quer usar, você pode utilizar explosivos que vão ser a base de fissão nuclear ou a base da fusão nuclear, ou uma mistura dos dois. Você pode ter explosivo fissão-fusão, explosivo fissão-fusão-fissão, explosivo só de fusão, fissão, enfim. Depende muito do estilo de explosivo que você quer projetar. Então, para isso, botei esse gráfico aqui que eu acho muito interessante, que é, como eu falei, a energia média de ligação por nucleon, que ele mostra a tendência dos núcleos para fusão ou para fissão. Ou seja, você vê que os elementos mais leves, a tendência desses elementos é que eles querem aumentar a sua energia média de ligação. Ou seja, então esses elementos mais leves, eles tendem para fusão. Eles têm uma preferência por fusão. Já os elementos mais pesados, você vê que essa curva atinge um máximo aqui próximo do ferro e ela começa a decrescer. Né? Então a gente vem vindo aqui, né, o produtécio, o mercúrio, o rádio e por aí vai. Então os elementos mais pesados, eles querem diminuir sua energia média de ligação por nucleon. Então a tendência deles é fissionar. Então se você está procurando construir um explosivo que seja a base de fissão, você vai buscar elementos pesados, né? E que elementos pesados são esses? Depende mais ou menos de alguns fatores. Primeiro fator que vai corroborar são elementos fáceis de serem encontrados. E que elemento fácil a gente tem de encontrar é o urânio, né? É o mais abundante que a gente tem aí para fazer isso. Então, no que tange as explosões nucleares, duas reações nucleares vão ser muito importantes. Quais delas? A captura radiativa e a fissão nuclear. Então, simplificando a captura radiativa, né, porque, na verdade, as reações nucleares são variadas e elas vão depender de alguns fatores, ela vai ser quando você tem um núcleo e um nêutron, ele é enviado, você lança um nêutron sobre esse núcleo ele atinge o nêutron ele atinge esse núcleo, ele vai formar o que a gente chama de núcleo composto. Então, quando esse nêutron, você bombardeia esse núcleo com o nêutron, ele fica instável, ele ganha um estado excitado e ele eventualmente aumenta o seu número de massa, mas como ele fica no estado excitado, ele pode eventualmente emitir uma radiação, ele emite um gama, para diminuir, para voltar ao estado fundamental. Então, a captura radiativa basicamente é isso. Você bombardeia um núcleo com um nêutron, esse núcleo fica no estado excitado, esse núcleo composto, que é o núcleo mais o nêutron, e depois ele decai via uma emissão de um gama. Já a fissão nuclear, ela ocorre da seguinte forma. Você bombardeia esse núcleo, ele novamente fica no estado excitado, só que ao invés de você ter a emissão de um gama, dependendo da energia desse nêutron, se ele estiver relacionado ao que a gente chama das ressonâncias, enfim, se você tiver um nêutron que vai bombardear um núcleo na energia suficiente para que ele se excite, e ao invés de emitir um gama, ele se fissiona, ou seja, ele se fragmenta em dois outros núcleos, emitindo outros nêutrons, né? Então aqui eu botei aqui mais ou menos uma ideia de uma reação geral, e esse Ni aqui, só para ter uma ideia, representaria o número médio de nêutrons gerados. Mas fissões mais, vamos dizer assim, normais, você tem mais ou menos aí a produção de 2 a 3 nêutrons, dependendo da fissão. Tá? Então, por exemplo, a fissão nuclear ela é um processo, né, uma reação muito importante quando se trata também de reatores nucleares. E a gente vai ver aqui, pode até ser um tema do próximo seminário, que a aplicação dos explosivos nucleares, na verdade, eles vêm do estudo para reatores nucleares, né? Então, os explosivos eles são, vamos dizer assim, um pedaço desse estudo, e que é interessante porque o estudo dos explosivos nucleares, apesar dele ser recheado de preconceito academicamente, ele envolve uma série de outras áreas, como, por exemplo, a área que estuda a física do plasma, a área que estuda reações químicas, áreas que estudam astrofísica, e você vê que o estudo dele ajuda a corroborar também, né, o crescimento do conhecimento. Apesar dele ter muito preconceito, ele agrega muito do ponto de vista científico. Então, basicamente, as duas reações principais é a captura radioativa e a fissão nuclear. Beleza. Sabemos, então, as duas reações principais e os elementos que a gente vai buscar para a construção de um explosivo. Agora, como é que a gente começa a tratar e juntar essas coisas? Bom, primeiramente, as reações nucleares, no geral, elas vão estar permeadas por duas coisas importantes. As seções de choque dos elementos, tá? Porque cada elemento tem uma seção de choque, e a classificação dos nêutrons. Então, por exemplo, isso aqui é um modelo muito, vamos dizer assim, tá me faltando a palavra, muito simplificado, tá? Mas é só para ter uma ideia da classificação dos nêutrons. A gente classifica os nêutrons de acordo com a sua energia. Então, você tem nêutrons térmicos, que eles estão mais ou menos aqui nesse range de energia, nêutrons intermediários e nêutrons rápidos, tá? Seria mais ou menos uma classificação de nêutrons. Claro que essa classificação ela pode ser estendida para diversos grupos de energia. Então, você pode ter nêutrons de cádmio, nêutrons intermediários, nêutrons super rápidos, nêutrons rápidos, mas aqui, a fim de simplificação, eu juntei os nêutrons, agrupei todos eles em 3 classes principais.
Então, por que isso é importante? Porque dependendo do elemento que eu vá usar, eu posso fissioná-lo, eu posso criar uma reação nuclear de acordo com a seção de choque que esse elemento tem e para a energia do nêutron. Por quê? Porque a seção de choque ela depende da energia do nêutron. Então, por exemplo, se você pega um nêutron, um urânio 238, se você tentar fissionar ele com um nêutron térmico, você dificilmente vai conseguir, porque é baixíssima a probabilidade de fissão para um nêutron térmico no urânio 238. Diferente, por exemplo, de um urânio 235, que é o isótopo do urânio. Tá? Mas isso é só para ter uma ideia, porque quando você for trabalhar na montagem, você tem que ter uma ideia do range de energia, do espectro de energia dos nêutrons e as seções de choque. Uma outra coisa muito importante na hora de você construir uma teoria para a construção, não só de um explosivo, mas da física de reatores. Na verdade, isso tudo está dentro de física de reatores, que é a área principal. É o fluxo de nêutrons, uma função, que é uma função que ela vai te dar mais ou menos aí uma ideia do comportamento desses objetos todos que você vai estudar, e ela é definida como a densidade de nêutrons vezes a velocidade de nêutrons, que é o fluxo de nêutrons, que é o nome que a gente dá. E as taxas de reação vão ser justamente o produto da seção de choque por esses fluxos. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando, vou puxar aqui um pouco a sardinha para o reator. Se eu estiver trabalhando num reator, eu quero analisar o comportamento dos nêutrons no núcleo desse reator. Então, eu quero saber se eu tenho, por exemplo, ocorrendo apenas espalhamento, se eu tenho ocorrendo, eu quero saber a probabilidade de absorção, se eu quero saber a probabilidade de fissão. Tudo isso eu vou calcular através das chamadas taxas de reação. Né? São elas que vão digitar aí como é que vai ser a probabilidade de cada coisa ocorrer. Então, só tomar uma aguinha aqui um minutinho. Eu queria botar aqui um relógio, mas eu esqueci. Vou pedir aí, pessoal, quando tiver faltando 20 minutos, se vocês estiverem controlando o tempo, quando tiver faltando 20 minutos para acabar, me avisa, para eu ter uma ideia que cheguei a 50% do tempo. Vou correndo um pouco, porque eu me perdi, mas, por favor, muito obrigado. Então, finalmente chegamos na tão aguardada equação de transporte de nêutrons, tá? Então, essa equação aí é que vai digerir tudo. Essa é a equação mais importante no que tange a física de reatores, a explosivos nucleares, a tudo que se trata de reações, é a chamada equação de transporte de nêutrons. Então, como vocês podem ver, ela é uma equação íntegro diferencial. Então, ela envolve derivadas e integrais. No geral, essa equação, ela não tem solução analítica. Não dá para resolver ela analiticamente. Contudo, você pode realizar uma série de aproximações para facilitar a utilização dessa equação. E uma das mais famosas é que a gente chama de aproximação de difusão. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um φ e aqui eu tenho outro φ. Eles tratam da mesma coisa. Um é o fluxo de nêutrons, só que é o fluxo angular e o outro é simplesmente o fluxo. Por quê? Porque essa equação, na verdade, ela tem 7 variáveis. Esse fluxo tem 7 variáveis. 3 variáveis espaciais, 2 angulares, uma temporal e uma de energia. Então, é uma equação que envolve 7 variáveis, sem contar as chamadas constantes de grupo, que vão ser as seções de choque, uma série de coisas. Não quero me alongar muito na equação, mas o mais importante é que, quando você realiza uma série de aproximações nela, você chega a dois resultados muito importantes, que é a equação de Helmholtz, que você utiliza em reatores para projetar e ter uma ideia do comportamento dos reatores, tanto dos reatores, mas também serve para os explosivos, do comportamento dos nêutrons ali dentro, de diversas geometrias, tanto cilíndricas, esféricas, etc. E uma coisa que é muito importante também, que é o buckling material, que ele vai dar mais ou menos uma noção aí da relação entre a taxa de produção e de absorção de nêutrons, tá? Isso eu vou falar agora um pouquinho mais para frente. Então, aqui a gente chega num fato muito importante, né, que é o fator de multiplicação. Quando você vai trabalhar na construção, por exemplo, de um reator ou de um explosivo, é muito importante o estudo da criticalidade do sistema. E o que seria a criticalidade do sistema? Primeira coisa, é o chamado fator de multiplicação. Esse fator de multiplicação, ele vai me dar uma noção do como essa reação está ocorrendo dentro do meu sistema. Então, por exemplo, o que a gente chama de K, alguns autores gostam de chamar de K efetivo e tal. Ele basicamente se refere à razão entre o número de nêutrons de uma geração dividido pelo número de nêutrons da geração anterior. Então, por exemplo, suponha que eu estou construindo aqui um explosivo. Quero construir um explosivo e esse explosivo, eu quero ter uma ideia mais ou menos de como é que vão ser as reações dentro desse explosivo. Se eu tentasse fazer um explosivo com urânio, com uma pequeníssima concentração de urânio, quase nada de urânio, por exemplo, 235, 238, eu não vou ter como sustentar uma reação dentro dele. Por quê? Porque eu vou ter uma produção de nêutrons, cada geração produz menos nêutrons, esses nêutrons podem ter a probabilidade de não fissionar os outros núcleos,
e podem ter a probabilidade de serem absorvidos, de fugir, então o meu sistema vai cada vez mais apagando, vamos dizer assim, é como se ele apagasse, é um sistema que a reação dele vai diminuindo. Cada geração que passa, a produção de nêutrons é menor, então você vai tendo cada vez menos o número de nêutrons, cada vez menos, até que você não tem mais reação nenhuma. E aí você define isso como um K sendo menor que 1. Quando você tem um K igual a 1, né, no caso anterior, é o que você chama de sistema subcrítico. Quando você tem um K igual a 1, a taxa de produção é constante, ou seja, o número de nêutrons que eu tenho sendo produzidos numa geração é igual na outra, que é igual na outra, que é igual na outra, que é igual na outra. Então, por exemplo, quando você trata na construção de um reator nuclear, é importantíssimo que esse K ele seja mantido crítico. Por quê? Você consegue manter o controle do reator. Né? Já no caso de explosivos nucleares, o que importa para a gente são os sistemas supercríticos. Por quê? Você vai ter nêutrons sendo produzidos, e aí essas taxas vão fazer reações que vão produzir mais nêutrons, que vão produzir mais nêutrons, e a reação em cadeia vai se multiplicando. Então aqui eu botei mais ou menos uma ideia do que pode acontecer num sistema contendo lá materiais físseis e férteis, enfim. Você tem um nêutron que vai incidir aqui, eu botei, se não me engano, no urânio 235. Você incide o nêutron no urânio 235, tá? Ele é um material físsil, ou seja, ele é um material que ele consegue sofrer fissão por nêutrons em variado range de energias. Então, o nêutron bate no núcleo do urânio 238, ele se fragmenta em 2 pedaços. Normalmente, ele pode se fragmentar em criptônio e bário. Mas essa fragmentação, além da fragmentação, você tem liberação mais ou menos de 200 MeV de energia. Normalmente, essa energia vai para a energia cinética dos núcleos filhos. Você pode ter, além dessa produção de energia dos fragmentos, você tem a produção de mais nêutrons, tá? E esses nêutrons, vamos dizer assim, você produz 2 a 3 nêutrons. Suponha que desses 3 nêutrons, 2 vão vazar. Um vai ser absorvido e o outro vaza, que nem está aqui. Você tem vazamento de um nêutron e o outro vai sofrer captura radiativa. O terceiro nêutron, ele consegue fissionar um outro núcleo. E aí, esse nêutron fissionando um outro núcleo, ele cria mais 3 nêutrons. E aí você tem um fator de multiplicação. Então, no geral, você poderia ter, assim, um nêutron que fissiona um núcleo, que bate e viram 2 núcleos. Libera nêutrons que vão fissionar mais 2 núcleos. Esses 2 núcleos fissionam, liberam mais 2 nêutrons, por exemplo, cada um, vai para 4, daí 8, 16. Então, você tem uma projeção aí da reação em cadeia. Então, quando você consegue montar o que a gente chama de massa crítica, é quando você consegue fazer uma reação em cadeia autossustentada. Porque, no geral, isso aqui não acontece sozinho. Então, você tem que botar uma fonte de nêutrons ali para você começar a criar, né, a reação em cadeia. Então, quando você consegue fazer com que isso se autossustente, você vai criando ali um sistema crítico, supercrítico, e quando você tem a chamada massa crítica, que é justamente quando você consegue fazer a reação em cadeia autossustentada. Então, a ideia por trás, né, da criação do explosivo está justamente nas reações que vão ocorrer no interior dessa geometria, tá? E as chances disso ocorrer e os materiais que eu vou usar. Então, por exemplo, falando agora de materiais, né? Que materiais a gente utilizaria para um explosivo? A gente tem os isótopos físseis, que é o urânio 235, o urânio 233, são isótopos, e o plutônio 239. Contudo, você poderia gerar esses elementos aqui utilizando os materiais férteis através dessas reações que eu vou falar mais para frente. Mas por que é importante, por exemplo? Porque se eu fosse falar só de urânio 238, ele não atinge a massa crítica. Você não tem como fazer uma massa crítica para o urânio 238. Então é necessário que você enriqueça o urânio para você conseguir fazer um explosivo. Então, por exemplo, a gente tem naturalmente muito em abundância o urânio 238. Se eu não estou confundindo aqui os valores, por exemplo, o Brasil, o pessoal aí, o Salazar, que deve ter isso na cabeça melhor do que eu. O Brasil ele é a 5ª maior reserva de urânio do mundo, com mais ou menos 30% a 35% do seu território prospectado. Ele era a 4ª, ele caiu para 5%. Ou seja, com 30% mais ou menos do território prospectado, o Brasil é a 5ª maior reserva de urânio. Só que esse urânio, ele é, em sua maioria, 99,9%, sei lá, agora eu não lembro exatamente os valores certinhos, mas eu sei que a concentração, quando você pega uma amostra de urânio, apenas 0,7%, se não me engano, é de urânio 235 e o resto é urânio 238. Então, para uma explosão, a gente precisa do urânio 235, por ele ser um isótopo físsil, ou seja, você tem um largo range de energia, de energias para nêutrons, que você consegue causar fissão. Se fosse, por exemplo, o urânio 238, você teria que trabalhar sempre com nêutrons rápidos. Apenas nêutrons rápidos vão gerar urânio 238. Então, é meio chato você fazer isso. Então, você utiliza o urânio 235 e você enriquece o urânio. Você enriquece mais ou menos aí até uns 93% o urânio.
Claro que existe todo um acordo hoje em dia, quando a gente, por exemplo, pensa assim, como é que você sabe que uma pessoa quer construir um explosivo? Justamente pelo nível de urânio que ele quer enriquecer. Teve aí um tempo atrás uma discussão, lá no início desse ano, antes do coronavírus acontecer, que o Irã, teve aquele, foi o Irã? Se não me engano, acho que foi o Irã, que teve aquela treta com os Estados Unidos, o Irã saiu do acordo e falou, agora eu vou enriquecer o urânio à vontade. Existe um acordo também mundial, que o pessoal não enriquece o urânio a partir de uma certa porcentagem. Se eu não me engano, no Brasil, acho que é até 5% que é permitido, que é o que a gente geralmente utiliza em usinas, né, nos reatores de potência. Mas se você quiser construir para mais, por exemplo, se a gente estiver pensando num reator para propulsão nuclear, né, por exemplo, submarinos, aí você tem um enriquecimento maior, 20%, 30%. Agora, se a gente estiver falando de explosivos, aí você sobe esse enriquecimento aí para 90 e tantos por cento. Tá? O urânio 233, no geral, ele não é muito utilizado. Por que ele não é muito utilizado? Porque ele é relativamente difícil de se obter. Por quê? Aí a gente entra para a parte de baixo. Se eu usar uma reação em cadeia com tório, o tório ele produz para mim o urânio 233. Tá? Eu consigo produzir urânio 233 a partir da reação com tório. Todavia, a gente não tem, vamos dizer assim, reatores, que isso tudo geralmente é produzido em reator. Não é reator de potência, até produz. Mas não é o objetivo dos reatores que nem, por exemplo, o Angra e as usinas nucleares. Reatores que têm um propósito para isso. Isso é que é importante destacar aqui. Porque um dos objetivos principais também da conversa sobre isso é que o pessoal acha que a usina nuclear também é feita para criar bomba. E não é. Tá? Então, por exemplo, você tem uma reação com tório, você poderia produzir urânio 233. Só que dentro das cadeias de decaimento do urânio 233, aparece, se não me engano, o urânio 232. E ele emite gama de alta energia. Então, você teria que trabalhar com um elemento que é altamente radioativo, e aí você, para poder fazer isso dentro de um explosivo, você teria que criar uma blindagem, você tornaria o explosivo muito mais pesado. Então, a coisa seria muito mais complexa de ser feita com o urânio 233. Então, no geral, se utiliza o urânio 235 e o plutônio 239, que é fácil de ser obtido. Você faz uma reação do urânio com um nêutron, ele captura esse nêutron, e aí ele vira o urânio 239, que vira um beta-, vira o Neptúnio, outro beta-, ele decai, né, por beta-, e ele vira o plutônio 239. Então, o plutônio é um elemento relativamente fácil de conseguir. E o interessante é que são materiais fíceis, né? E o mais legal de tudo, plutônio e urânio 238 não necessariamente só servem para a produção de explosivos. Eles têm uma grande aplicação para reatores de potência, para gerar energia. Inclusive, eles ajudam até a resolver o problema dos rejeitos nucleares, que nem são um problema tão grande assim. Isso é importante também de dizer. Né? Ainda mais quando se pensa no futuro, para energias renováveis, energias limpas, a energia nuclear ela tem que estar na pauta. É imprescindível que ela esteja na pauta. Mas eu não vou entrar nessa discussão agora. Bom, dito isso, foi um pouco corrido. Amigo Caio. Oi? Licença, só para avisar que tem 20 minutos. Tá, beleza, show de bola. Corri um pouquinho, não sei se ficou muito confuso, mas qualquer coisa o pessoal me pergunta aí se tiver ficado com dúvida. Uma coisa legal, tá? É a gente imaginar agora, com toda essa ideia dos preceitos que estão envolvidos, é como a gente construiria, então, os explosivos. Então, a primeira coisa é testar a massa crítica. Se a gente consegue atingir a criticalidade de um objeto. Então, existem dois objetos que são muito conhecidos dentro da área nuclear, que é a chamada Godiva e Jezebel. Tá? Elas recebem esses nomes. Na verdade, a área nuclear é cheia de nomes interessantes, por exemplo, quando a gente fala de reatividade, a medida em dólar, cent, porque, segundo dizem as histórias, é porque na época da guerra o pessoal tinha que conversar isso, às vezes, em ambientes civis, em bares e tudo mais, então você não podia conversar sobre esses temas abertamente por questões de espionagem. Então, quando você ia no bar, você tinha que falar coisas assim, disfarçadas. Então, por exemplo, nossa, ontem eu pensei numa Jezebel maravilhosa. Quem está do lado vai pensar que você está falando de safadeza. Mas, enfim. Então, a Godiva seria uma idealização, ela foi montada, na verdade, é uma esfera de urânio metálico. Então, a ideia da Godiva é tentar ver qual seria o raio crítico, ou seja, se fosse montar um explosivo na forma de uma esfera, qual seria o raio que esse objeto deveria ter para que eu conseguisse atingir a criticalidade. Então, a Godiva é feita de urânio e a Jezebel, que é essa outra aqui, ela é feita de plutônio. É uma esfera feita de plutônio. Então, eu achei bem interessante, né, essas imagens. Vale ressaltar que é muito difícil conseguir imagens sobre essas coisas, porque quando se trata de explosivo nuclear, existe um receio de divulgar informações sobre isso, e, com certa razão, até compreendo. Então é bem difícil você conseguir algumas dessas imagens. Mas assim, eu achei bacana que poucas delas foram divulgadas. Então tem aqui a Godiva e a Jezebel. Seria uma concepção de, vamos dizer assim, um pequeno
pequeno explosivo, não é bem um explosivo, mas seria uma concepção de como construir aí uma esfera que atingisse a criticalidade. Então, aqui eu botei um cálculozinho simples, tá? Usando os preceitos que eu falei lá atrás. Então, a partir da equação de Helmholtz, você poderia resolver a equação e você acha o fluxo de nêutrons para uma geometria esférica. Então, você aplica condições de contorno dentro dessa geometria, tá? Essas condições de contorno vão variar de acordo com o problema que você quer utilizar, mas você chega nessa expressão aqui. Por que eu chego nessa expressão aqui? Porque esse A aqui não me interessa por hora, que é uma constante ainda que pode ser determinada. Mas o que me interessa é determinar esse B aqui no meio, que é o buckling que foi que eu falei lá atrás. Você tem o buckling geométrico e o buckling material. O buckling geométrico vai dar uma noção dos desvios do fluxo geométrico. O material, ele me dá a noção da produção e absorção do material em termos, desculpa, do material, e o outro me dá em termos da geometria. Numa condição crítica, ou seja, o K igual a 1, eu tenho que esses dois bucklings eles se igualam. Então, a partir disso, eu consigo calcular aqui qual é o raio da esfera. Então, o que é mais importante dizer aqui? Que para você fazer esse cálculo, você tem que fazer uma série de aproximações, que é aquilo que eu falei da aproximação da difusão, que existe uma discussão toda para ela, que não dá tempo de falar aqui, mas o mais importante é que, no que tange aos explosivos, a difusão ela não é válida. Não vale, não pode utilizar. Você tem que resolver a equação de transporte na marra mesmo, numericamente e tudo mais. Só que o interessante é que se você fizer a aproximação de difusão e tentar prever o raio crítico, aqui no caso eu fiz para Godiva, a previsão pela difusão é de 8,44 centímetros. E o raio real da Godiva é de 8,6 centímetros. Então, assim, apesar da difusão não valer, tá? Se você fosse construir o explosivo mesmo na Vera, ela dá uma boa aproximação. Então, isso eu acho muito interessante. Então, uma esfera daquelas ali tem aproximadamente 8,6 centímetros de plutônio. Você atinge a criticalidade. A partir daí, você começa a se divertir. Né? Então, passando agora para os explosivos mesmo, você, quando projeta a montagem supercrítica, tá? Você tem uma série de coisas que você tem que analisar. Primeiro, é como você vai fazer a criticalidade ser atingida. Por quê? Por exemplo, quando você fala das esferas de plutônio, material de plutônio, você tem um problema da pré-ignição. Porque o plutônio 239, às vezes você pode botar um pouco de plutônio 240 também. O plutônio 240, ele sofre fissão espontânea. Então, a fissão espontânea vai liberar nêutrons, e esses nêutrons podem acabar gerando uma reação em cadeia. E essa reação em cadeia normalmente ocorre em poucos segundos, é muito rápido, nanosegundos, microsegundos, essa reação ocorre. Então, você pode acabar acontecendo uma pré-ignição do explosivo. Então, você tem que ter todo um cuidado para poder fazer isso. Então, você tem duas formas de utilizar as detonações. A primeira é a detonação na forma de implosão, em que você tem um material físsil ali dentro, tá? Numa configuração subcrítica, ou seja, eles estão emitindo os nêutrons, mas esses nêutrons estão ali se perdendo, não estão criando uma reação ainda. E aí você tem toda uma estrutura para criar uma reação química ali em volta, e aí você faz uma reação em volta dessa bomba, ela implode, ou seja, ela comprime toda a massa crítica. Essa massa ela comprime a massa que vai para uma configuração crítica e, eventualmente, vai para uma configuração supercrítica. Isso tudo numa fração de segundo. E aí você tem uma detonação. A outra forma que você pode utilizar é através do método de canhão, em que você pega duas massas, né, por exemplo, pode ser urânio 235, e aí você dispara um em cima do outro. Quando você dispara um em cima do outro, as reações começam a acontecer ali, e você tem uma reação em cadeia, e aí as duas massas entram em ignição. Então, são duas formas de você utilizar isso, tá? Você poderia, a princípio, minimizar a massa que você vai utilizar. Por exemplo, se eu não me engano, acho que mais para frente eu botei mais ou menos qual é a massa que o pessoal usou nos explosivos que foram usados no Hiroshima e Nagasaki. Foram mais ou menos uns 20, 40 quilos, agora não lembro de cabeça exatamente. Mas você pode minimizar isso, por exemplo, se você botar um blanket aqui do lado de fora, um cobertor. Porque, por exemplo, você tem as reações de nêutron ocorrendo. Então, nêutrons vão fissionar outros núcleos que vão fissionar e vão criar outros nêutrons e fissionar. Só que tem nêutrons que vão ser absorvidos e outros nêutrons vão escapar. Se você quer evitar e reaproveitar esses nêutrons que escapam, você bota uma cobertura em volta da massa físsil. Você pode botar berílio, por exemplo, ou o próprio urânio 238. Por quê? Porque quando esses nêutrons batem nessa cobertura, eles voltam de novo para dentro da massa físsil, e aí você começa a aumentar mais a reação. Então, você aproveita esses nêutrons que fugiriam. É uma forma também de você criar uma configuração. Então, basicamente, a forma de você detoná-las são essas duas. Existem outras configurações, porém não vou citá-las aqui, são coisas um pouco mais complexas, mas no geral a base de fissão é isso que você utiliza. Tem também as bombas termonucleares, os explosivos termonucleares, que eles não vão funcionar só com a fissão, eles também vão funcionar com a fusão, tá? Só que eu também vou falar deles. Se alguém quiser saber como ele funciona, eu pergunto lá no final, eu falo, mas aqui eu não quero entrar em detalhe do termonuclear, não, só as de fissão mesmo, até pelo tempo.
Então aqui estou expondo dois explosivos, que é o Little Boy, ambos utilizados no Japão na Segunda Guerra, em Hiroshima e Nagasaki. Se não me engano, o Little Boy foi em Hiroshima, que foi a primeira, que levou a bomba. Então o Little Boy, aqui como eu tinha falado, a massa física dele é de 64 quilos. É um explosivo à base de urânio, no caso é uma bomba, à base de urânio, e o método de ignição dele é justamente o de canhão, do bullet de canhão. Então, o rendimento nuclear do Little Boy é de 15 quilotons. Só para ter uma ideia, 1 quiloton é equivalente a 4,1 10 a 12 joules, ou seja, 4 terajoules, 1 quiloton. Então, o rendimento do Little Boy é de 15 quilotons, tá? Já a Fat Man, o Little Boy, ele é a base de urânio. A Fat Man, que foi jogada posteriormente, ela tem uma massa física bem menor e ela tem 21 quilotons. Então, você vê que são duas bombas com uma capacidade explosiva bem grande. E no caso do Fat Man, ele tem um sistema de implosão, né? Diferente da Little Boy, que é por ignição de bala de canhão, o Fat Man é por implosão, né? Então, você vê que são dois explosivos aí bem interessantes. Existem vários explosivos, tá? Tem o W54, que seria um explosivo que, em princípio, você poderia carregar ele na mão, poderia ter utilização, enfim, variadas, que o range de rendimento deles é mais ou menos entre 0,01 a 1 quiloton. Tem a W87, que faz parte do arsenal americano moderno, que é mais ou menos 475 quilotons. E tem a Tsar Bomb, que é a velha conhecida Tsar Bomb, que ela tem 50 megatons, tá, de rendimento. Ou seja, repara que eu estou vindo de quilo para megatons, tá? Então, é um rendimento, assim, bem absurdo. Claro que existem vários outros tipos. Depois que ocorreu o Pacto de Não Proliferação Nuclear em 68, que entrou em vigor em 70, muitas dessas ogivas, essas bombas, elas foram desmontadas, tá? Então, assim, muitas delas não tem mais, mas você pode pesquisar e tem um monte delas aí por aí que foram feitas, testadas e tudo mais. Então, uma pergunta que não quer calar. Já que a gente falou aí em situações de guerra, um tempo atrás, correram na semana. Se uma dessas ogivas, essas bombas, fossem detonadas no Rio de Janeiro. Eu fiz uma simulação aqui com a W87, que tem 475 quilotons. Detonei ela num ponto estratégico do Rio de Janeiro, que seria o centro do Rio de Janeiro, onde acontecem as operações comerciais. Então, se eu detono uma W87 no meio, é mais ou menos esse o range que eu vou ter de ação desse explosivo. Então, aqui no meio, a gente vai ter a Fireball, porque quando a gente detona massa física, as reações criam altas densidades, altas temperaturas, então a Fireball é basicamente um plasma altamente ionizado. Então, quem está nesse raio, tudo que está nesse raio dessa Fireball entra em combustão imediata, tá? Fora, bem aqui no centro. Depois, um pouco mais além, esse raio aqui verde, se eu não me engano, ele é o que a gente chama de emissão de raios gama, é a radiação da bomba. Um ponto que eu esqueci de falar. Essa bomba foi detonada no chão, tá? Eu pensei em uma detonação no chão. Então, você tem emissão de raios gama devido à produção de captura de nêutrons que vai ter. Você tem a produção de raios gamas aí, absurda. Então, quem está nesse raio aqui, mais para o meio, vai tomar a Fireball. Para cá, toma os raios gama. Posteriormente, você tem essa parte laranja aqui e azul, que seria a onda de choque, e regiões onde o pessoal vai tomar... Você tem uma onda de calor também que é produzida. Essa onda de calor, ela também queima muita coisa. No geral, para seres humanos, se fosse pensar em efeitos nos seres humanos, são queimaduras de terceiro grau, dentro e fora do corpo. É terrível a coisa, mas não quero entrar nesse detalhe também. E junto a isso, você tem a onda de choque, né, que é justamente pela compressão do ar, gera uma onda de pressão, que ela se espalha, e aí ela vai destruindo prédio, janela, tudo isso. Então, vai estar mais ou menos aonde a onda de choque chegaria aqui. Então, por exemplo, ela chegaria aqui até o Andaraí, mais ou menos, Engenho Novo e tal. O pessoal de Caxias aí tá... São Gonçalo tá tranquilo, protegido. O pessoal de Niterói tá ferrado. O pessoal para Nova Iguaçu, mais para o interior do Rio, tá tranquilo. Agora, é interessante porque isso é uma simulação simplificada no sentido de que eu botei um explosivo no chão, tá? Eu não considerei, por exemplo, os efeitos de fallout. O que seriam os efeitos de fallout? Porque quando você detona, principalmente no chão, onde você é bem atenuado não, desculpa, esqueci a palavra, gente, quando você corrobora mais ainda. Você vai levantar poeira, você vai levantar uma série de coisas que vão contribuir. Então, fallout seria, depois que você faz a detonação, você tem, vamos dizer assim, fragmentos radioativos que vão ficar no ar, que depois eles vão chover, vamos dizer assim, vão chover, né? Eles vão se depositar. Normalmente esse fallout aí é composto por filhos das fissões, então normalmente você tem iodo 131 e estrôncio 90. O iodo 131 é relativamente fácil de você combatê-lo,
Desculpa. Por quê? Porque normalmente quem absorve o iodo no nosso organismo são as glândulas da tireoide. Então, se você toma cápsulas de iodo, você satura as glândulas da tireoide e aí você não vai absorver na hora de respirar e tudo mais o iodo radioativo, que é o iodo 131. Então, você não absorve ele. Já os tronços não tem muito o que fazer. Até onde eu sei. Mas o mais importante é que o Fallout, ele tem um tempo de meia-vida muito curto. O iodo, por exemplo, no 3.1, ele tem um tempo de meia-vida de 8 dias, se não me falha a memória, e os trônicos, se não me engano, são de 28 dias. Então, assim, depois de um certo tempo, essa precipitação, a radiação dessa precipitação radioativa, ela vai sumir. Tá? Por isso que hoje em dia tem muita gente que mora em Nagasaki e Hiroshima, não virou uma cidade fantasma para o resto da vida. Mas aqui seria mais ou menos uma simulação para onde iria, né, considerando os ventos sudoestes, para onde iria o fallout aqui da uma detonação para uma W87, 475 quilotons. A Tizar tinha 50 megatons. Se alguém quiser saber, a Tizar ela vinha mais ou menos até aqui. Tá? Agora uma comparação da detonação no ar. Repara o seguinte, se eu detonar na Terra, o raio maior do alcance da explosão é até aqui onde era aí. Se eu detonar no ar, que eles chamam de airburst, a onda de choque chega até Duque de Caxias, chega ali até perto de São Gonçalo. Você não tem um problema com o gama, porque o gama ele tem curto alcance. Quando você explode ele ali no ar, não dá para a radiação em si afetar muito as pessoas. Mas como você está mais no ar, você consegue fazer a esfera de explosão se espalhar mais. Então isso é importante, por quê? Porque isso retrata um pouco de quais são os efeitos dos explosivos. Quando teve aquela explosão em Beirute no meio do ano, muita gente se perguntava, foi uma bomba? Foi explodir uma bomba nuclear? Pelo amor de Deus, todo mundo ficou desesperado. Só que se você sabe os efeitos que causam uma bomba, você consegue na hora saber, não foi. Primeiro, porque você não teve a presença da fireball, que é como se fosse um sol mesmo. Quem sobreviveu sempre usa essa descrição. Você vê um sol na Terra. Você tem um sol, você vai ter um disparo nos detectores de radiação, porque a intensidade da radiação é muito alta, que é produzida, a onda de calor. E quando você teve a explosão em Beirute, você teve a onda de choque. Obviamente, uma explosão sempre produz uma onda de choque, mas no geral você não teve esses outros efeitos. Então, não foi uma bomba no caso de Beirute quando ocorreu. Foi uma forma que você poderia olhar. Agora, para a gente correr com o tempo. Os explosivos, no geral, não são utilizados, não servem apenas para propósitos sórdidos, né? Não vou entrar na questão política, mas eles também podem ser utilizados como qualquer conhecimento produzido pela ciência, ele pode ser utilizado tanto para fins pacíficos como para fins não pacíficos. Então, citei aqui 3 fins pacíficos para os explosivos. O primeiro foi o vazamento de gás que ocorreu na antiga União Soviética. Agora eu esqueci onde é que foi o lugar, gente, me perdoa, esqueci o nome do lugar. Mas teve um vazamento de gás que ficou ali, aquele gás natural vazando, pegando fogo ali numa certa região. Se eu não me engano, foram 2 ou 3 anos que ficou aquilo ali. E o pessoal tentou de tudo para conseguir apagar aquele gás e não conseguiu de forma nenhuma vedar aquela passagem. Então, o que eles propuseram? Fizeram uma escavação, aqui seria o duto de gás, obviamente. Eles propuseram você fazer uma escavação, um túnel, e você inseria um artefato, aqui, um explosivo nuclear próximo, e detonava. E foi feito isso. Eles detonaram esse artefato, fragmento interior do solo, aqui do chão, da crosta, e pum! Conseguiram fechar o duto de gás. Então, eles fecharam o vazamento com uma detonação nuclear. Tá? Uma outra aplicação é o Lago Chagrin, que fica, se não me engano, no Cazaquistão. Foi um lago que eles fizeram também utilizando um artefato nuclear. Eles usaram um artefato, se não me engano, de um explosivo de 178 quilotons. Esses valores podem sofrer flutuação porque eu não lembro exatamente todos eles, mas se não me engano era 178 quilotons. Eles botaram ele mais ou menos ali a uns 200 metros do chão e detonaram para fazer uma cratera. Esperaram toda a decantação, decaimento dos fallout, tudo acontecer ali dos elementos de rejeitos radioativos. E depois preencheram com água, e até hoje está lá o Lago Chagrin funcionando bem. Você pode nadar no lago tranquilamente, não oferece nenhum perigo, porque a radiação atualmente nele já atingiu os níveis de background, então não tem problema nenhum. Então essa é uma aplicação também. Estuda-se também muitas aplicações dos explosivos nucleares para engenharia civil, construção de várias coisas dentro da engenharia civil, para criar crateras para construções, aí o pessoal utiliza também. Existiram planos também para ligar uma região lá na Europa, também na antiga União Soviética, agora que eu me falo o nome, que eles queriam criar um canal do lago, que era uma região que era de difícil acesso. As estradas eram ruins, ela era de difícil acesso, e aí eles queriam criar um lago, um canal, expandir um canal para que pudesse fazer todo o transporte hidroviário por ali. Então a ideia de construir esse canal era utilizando justamente explosivos. Por quê? Porque naquela época, se não me engano, foi em 1930, você não tinha aí um tráfego de aviões para fazer as coisas. As ferrovias, na época, não estavam muito bem feitas para você chegar lá com ferrovia, e as estradas eram horríveis.
Então, a ideia era justamente de barco. Aí, de barco, você tinha que fazer o canal. Então, o pessoal pensou na estrutura de como fazer isso. Claro que as explosões são todas feitas de forma controlada. Como eu falei, você escolhe a intensidade do rendimento. Você pode fazer um explosivo de 2 quilotons, 3 quilotons. Então, tudo isso pode ser controlado. E uma aplicação muito interessante para os explosivos é a prevenção de asteroides. Isso é muito clichê, todos os filmes tratam disso, mas é uma coisa muito séria. Por quê? No geral, não há no planeta Terra tecnologia que consiga parar um asteroide. Então, por exemplo, se você pensa em um asteroide tipo o que extinguiu os dinossauros, não há nada na Terra que consiga parar um asteroide como aquele. Então, a ideia é você utilizar explosivos para você defletir o asteroide, se ele for muito grande e tudo mais, você pelo menos mudar a rota dele, ou você fragmenta ele em muitos pedacinhos, ou você fragmenta, como naquele filme Impacto Profundo, que você fragmenta em 2 pedaços menores, e aí é muito mais fácil de você lidar com os prejuízos de um asteroide com 2 pedaços menores do que com um asteroide não grandão. Né? Então, uma aplicação muito importante dos explosivos também é para utilização em desvio de asteroides e prevenções de asteroides. Tá? Então, assim, vou deixar para finalizar, foi tudo muito corrido, gente, desculpa correr, como o tempo era pequeno, o assunto é muito extenso, é muita coisa, assim, eu suprimi muito detalhe, só para dar uma ideia geral. Mas eu queria fechar aqui a apresentação com uma frase da Marie Curie, que eu acho muito legal, que é: nada na vida deve ser temido, somente compreendido, agora é hora de compreender mais para temer menos. Que eu acho assim, todo produto da ciência, tudo que a gente faz é permeado por uma questão ética, enfim, uma série de questões morais e éticas. Então, todo objeto que é criado, até mesmo os explosivos, eles podem ter uma aplicação pacífica, né? E a gente, é claro que toda a energia nuclear, como um geral, ela sofreu um grande impacto depois da guerra por causa dos efeitos que sobraram, que o pessoal vivenciou, tanto com as bombas, como, por exemplo, os desastres nucleares, que hoje em dia são uma coisa tão superficial que, enfim. Mas é interessante a gente conhecer, não ter preconceito de falar sobre isso. Parece que é brincadeira que eu estou falando, mas mesmo no meio acadêmico, pessoas instruídas, pessoas da área têm certos preconceitos com isso, nem querem ouvir falar. Mas eu acho muito legal a gente discutir, conhecer, entender e, enfim, pensar nas aplicações para as coisas, né? Então, eu acho bacana, foi minha proposta de falar dos explosivos justamente por causa disso, para a gente ter uma ideia diferente sobre os explosivos, como eles são feitos e como eles podem ser utilizados, né? Atualmente no mundo, devido ao Tratado de Não Proliferação, quem tem explosivo nuclear, no caso bombas, né? Basicamente Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra, Índia, Israel, Paquistão, e eu esqueci de alguém, provavelmente. Então, esses têm, mas não produzem mais, e quem não tem, não produz mais. Então, por exemplo, o Brasil ele não poderia mais produzir. Não pode produzir bombas nucleares, né? Assim, bombas eu não, realmente acho que não tem que produzir. Aí, cada um faz a opinião de cada um, eu não sou a favor de guerra de forma nenhuma, então bomba eu não digo que deve produzir, mas explosivos eu acho que poderiam ser pensados, se dependendo da situação, claro, também não vou usar um explosivo para qualquer coisa, que nem o pessoal pensou na época para usar explosivos nucleares para parar furacão, né? É uma ideia um pouco absurda, mas enfim, foi feita, essa ideia foi pensada, mas tem outras aplicações que eu acho interessantes, como por exemplo, desviar um asteroide. Mas enfim, gente, falei muito, desculpa pela confusão aí, pela rapidez, por favor. Ficar todo mundo com a câmera fechada, então não tem ninguém para interagir comigo, isso fica difícil, então aqui as referências, mas tá bom, por favor. Aceito sugestões, podem xingar, podem me denunciar para o governo dos Estados Unidos, façam o que vocês quiserem fazer. Valeu, meu amigo Caio. O silêncio é o pior. Parabéns pela apresentação. Sem sacanagem. Parabéns pela apresentação, que foi muito interessante. Você tá me ouvindo? Foi bom, Caio, foi bom, pô. Eu tô te ouvindo agora. Parabéns pela apresentação. Você tá conseguindo me ouvir? Caio, tá ouvindo? Gente, ninguém não fala, não? Acho que ele não tá ouvindo. Caio? Cara. O Caio não tá ouvindo. Você não tá ouvindo? Caio, tentar mandar uma mensagem pra ele aqui. Caio, não tá vendo não, mano? Caio. Grande mestre Caio, parabéns pela apresentação aí, mais uma vez dando show, hein? Não tá ouvindo não, Vitor. Já tentei falar várias vezes aí. Alguém manda mensagem aí pra ele. Ô Caio, você tá sem áudio, cara. É isso mesmo? É, isso mesmo. Isso é humildade, né, cara? O cara dá um show, uma palestra dessa aí, não quer receber elogios. Alô, agora tá começando a ouvir alguém.
Tá ouvindo aí, cara? Tá ouvindo? Espera aí. Vou entrar. Você estava sem áudio desde o início, Caio. Ele saiu. Esses programas, assim, às vezes dão uma bugada que some, a pessoa não ouve ninguém. Eu ia até perguntar para ele se poderia fazer pergunta, mas ele não respondeu nada. Não, pode fazer pergunta assim. Espera aí que ele voltando. Aí, olha ele volta aí. Aí, ele aí. Tá ouvindo? Tá escutando a gente? Agora tu tá desligado. Liga o microfone. E... Agora, os Estados Unidos hackeou aqui a reunião. Tudo bem. Amigo Caio, parabéns pela apresentação. Primeiramente, né? Achei muito interessante. Agora sim, ampliei, né, meu conhecimento sobre isso. E vou abrir para perguntas agora. Tá? Quem quiser perguntar para o amigo Caio, é só botar no chat ou abrir o microfone e falar. Posso começar? Perguntar? Alguém quer começar? Claro, João. Pode começar, João. Caio, primeiramente, parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Cara, a questão é, tipo assim, eu não sei, eu não lembro, mas você comentou no meio da apresentação sobre a Tsar Bomb. Uhum. Mas assim, você estava falando sobre questão de bombas de fissão. A Tsar, ela já é uma bomba de fusão de hidrogênio, não é? A Tsar, ela é uma fusão à base de fusão de hidrogênio. Você utiliza a primeira fissão, porque para você fazer a fusão do hidrogênio, você precisa de altas temperaturas. Inclusive, eu esqueci de compartilhar e mostrar o vídeo. Você precisa de altas temperaturas. Então, na verdade, é uma bomba de fissão-fusão. Você cria a fissão primeiro, cria o plasma, e aí, com o plasma altamente ionizado e tudo mais, você consegue criar a fusão. Aí você libera também mais energia. Então, tem que ter uma bomba dentro de uma bomba. É tipo uma bomba dentro de uma bomba. Inclusive, eu até esqueci, gente. É muito rápido, é coisa de segundos. Eu esqueci de mostrar para vocês os dois vídeos que eu queria mostrar. Que esse aqui, vocês estão vendo aí a tela? Estão vendo a tela? Estamos sim. Isso aqui seria... Como é que foi a Tsar? A explosão. Então, repara só. O brilho, a fireball, que você percebe. E aí, logo em seguida, você tem, né, a nuvem piroclástica, aquela nuvem que é formada de cogumelo, que ela é bem característica, né? Então, você vê que, se não me engano, foi 64 quilômetros de altura a altura da nuvem, né? Então, essa seria a Tsar Bomb que foi detonada. Inclusive, essas imagens foram liberadas há pouco tempo pela União Soviética, pela Rússia, né? Até então, elas eram secretas. E a outra coisa que eu achei muito interessante é essa aqui, ó. Deixa eu botar aqui rapidamente. Vou compartilhar de novo. Que é essa aqui, que são os efeitos que eu falei. Vocês estão vendo na tela? Sim ou não? Agora tá dando para ver. Sim. Sim, então. Isso aqui seria o efeito do que eu falei, que você tem na explosão nuclear, você tem a radiação que é produzida, a onda de calor e a onda de choque. Então, repara só o que acontece. Você tem um carro ali, os testes que o pessoal fez, você vai ter imediatamente ali, ó, a onda de calor torrando tudo que tem pelo caminho, e depois você tem a onda de choque passando ali. Obviamente, você também tem a radiação que você não vê, né, a radiação. Então, eles fazem para vários objetos distintos como é que seria, né, a detonação. É uma coisa assim, instantânea, né? Então, se a gente fosse pensar do ponto de vista do ser humano, para você sobreviver à bomba, você pelo menos deveria estar fora da área da fireball ou da onda de calor. Até na onda de calor talvez dê para sobreviver, mas vai dizer que é muito pouco. Se você estiver bem protegido, assim, vamos dizer assim, andando na rua, o ideal é que você esteja só na área onde tem a onda de choque. Ou faz igual o Indiana Jones, né, que no filme da Pedra de Cristal, e fica dentro da geladeira. Desculpa, gente, foi brincadeira. Vai. João, desculpa te interromper, continua. Não, era isso mesmo que era a pergunta. É que eu não lembrava sobre a questão da Tsar. Eu me lembro, eu cheguei a estudar isso na época de curiosidade, assim, mas realmente eu pensava... Não sabia, eu não lembrava não sabia desse fato, que é a bomba dentro da bomba. E interessante é que a Tsar, ela é uma bomba que foi detonada com metade da sua capacidade, porque ela foi projetada com 100 megatons, mas ela foi detonada com 50, porque ela ficou tão pesada que não dava para os aviões carregarem, enfim. Aí detonaram só com 50 megatons. Entendi. Mas, novamente, parabéns pela apresentação. E João Paulo, tu viu, né? Se detonar no Rio, a gente tá safe. Petrópolis, o Duque de Caxias não pega, não. Tô brincando. Só se detonar no ar. Pois é, cara. Não, mas Petrópolis ainda não pega, não. Salvar. Não, mas isso foi a W37, que é 470 quilotons. Se detonar Tsar, pega.
Isso se considerar que vai detonar apenas uma, né, Caio? Ainda tem esse detalhe, se detonar apenas uma. Mas, novamente, parabéns aí pela apresentação. Um abraço. Obrigado, gente. Desculpa aí pela correria. Foi meio corrido. Perguntem. Agora perguntem. Mais alguém tem alguma pergunta? Caio, tá ouvindo? Tô ouvindo, fala. Parabéns pela apresentação. Me diz uma coisa, se eu quiser, por algum motivo, querer comprar para poder ter em casa essa bomba, você sabe quanto que custa, mais ou menos, uma bomba nuclear? Cara, se tu quiser negociar comigo aqui fora do negócio, eu faço uma promoção de Black Friday pra você. Sacanagem. Não. Então, uma boa pergunta. Só uma pergunta legal. Você poderia comprar. Jamais você poderia comprar, até porque isso é uma coisa muito interessante também na área que a gente chama de Nuclear Security. O pessoal que está lá do M comigo deve estar rindo agora. Mas, por que acontece? Você tem todo um cuidado para esses materiais. Porque, por exemplo, pensar no reator como o de Angra. Angra, por exemplo, produz plutônio, que faz parte do produto de reação. Produz, não tem o que fazer. Você produz em pouca quantidade um reator. Você pode projetar para produzir mais ou menos, mas ele produz. Então, a ideia é que você pegue esses rejeitos e você armazene de forma segura, para que não ocorra, né, o mau uso desses rejeitos. Então, por exemplo, você poderia não fazer uma ogiva, uma bomba nuclear. Não dá para fazer, por exemplo, um grupo terrorista, não conseguiria fazer. A detonação de uma bomba nuclear é necessária uma estrutura de governo para ser feita, mas você, por exemplo, poderia fazer uma bomba suja. O que seria a bomba suja? Você pega uma bomba normal, NT, C4, e você insere nela um elemento radioativo. Por exemplo, césio 137, o cloreto de césio, que ele é altamente dispersante. Você bota essa bomba em algum lugar, explode, e aí você vai jogar na atmosfera ali naquela região césio. Vai contaminar muito, vai causar um estrago horrível. O mesmo, por exemplo, do plutônio. Poderia pegar um plutônio e uma suja. Agora, uma bomba meio ogiva, de alta intensidade, alto impacto, mas conseguiria acesso a mais. Isso é uma coisa que não poderia não ser feita. Se você tivesse algum governo que quisesse contratar para trabalhar nisso, falar, estou fazendo aqui um explosivo e tal, quer vir entrar nisso? Mas não seria seu, seria do governo que te contratou. Você está me ouvindo? Sim, maravilha. Obrigado. E parabéns mais uma vez. Obrigado, gente. Eu agradeço muito. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Posso fazer mais uma aí? Se alguém tiver, eu faço. Claro, quantas quiser. E aí, Caio, beleza? Tudo bem? Natan aqui. Fala. Oi, Natan. Tem duas perguntas, na verdade. Uma é uma coisa que não ficou muito claro para mim, que eu me perdi, que foi a questão do termo de enriquecer o material. Enriquecer, sim. Você está aumentando o isótopo, está diminuindo o isótopo? Isso que não ficou. Você está aumentando a Ah, tá. Então, 238, 0,7%, 5,9,3 urânio 238. Então, você aumenta o urânio 235, que aumenta, enriquece. Foi aí, mais ou menos? Aham, foi. A segunda, eu não sei se você vai saber me explicar, mas tipo, a Tsar Bomb, por exemplo, ela não tem problema do fallout também, não? Tipo, porque eu imagino essas bombas muito grandes, se não teria algum problema em cidades próximas, assim, porque por mais que ela seja num local distante, o tamanho delas, né, imagino que deva ter fallout aí no próximo. Tem problema de fallout. Inclusive, algumas das bombas que foram testadas anteriormente não precisa nem se atizar, não. Bombas de menor intensidade. Teve uma, que se não me engano foi os Estados Unidos que testou, agora eu esqueci o nome dela. Ela tinha... eu não lembro agora quantos quilotons, mas era muito menos, não chegava a mega, era quiloton. E ela teve um problema que ela contaminou uma região, inclusive ela chegou a matar uma pessoa. O fallout matou uma pessoa, era um pescador, até na época que estava pescando, eles detonaram no mar. O fallout caiu em cima do pescador. Choveu em cima dele e morreu de radiação. Mas tem problema com o fallout, sim. A sorte é que o fallout ele dura pouco tempo. Mas ainda assim, ele dá um prejuízo. Imagina, você ficar 28 dias com estronço lá, entrando na tua casa, na tua mesa, ali te bombardeando de radiação, né? Você teria problema. Entendi. Não, valeu. Obrigado. Nada. Oi, boa noite. Pessoal. Boa noite. Oi, Caio. Parabéns aí pela apresentação. Ficou muito bom. Eu tinha uma dúvida assim, será que existe algum mecanismo mínimo assim de defesa que alguém consegue usar no caso de um ataque dessa bomba? Existe alguma coisa que dá para fazer assim dentro da realidade? Tem. Você constrói um bunker antinuclear, só. Porque a partir do momento que
Na verdade, existem várias formas. Se a gente fosse parar para pensar estrategicamente, você poderia, em princípio, impedir que a pessoa detonasse. Porque, como eu falei, né? Para poder detonar, você tem que criar um mecanismo. Então, por exemplo, teve até um caso que aconteceu, acho que foi no próprio Estados Unidos, que o pessoal estava transportando e a bomba caiu no quintal de uma pessoa. E aí a pessoa foi lá estender a roupa e estava lá a bomba caída no chão. Então, não necessariamente ela detona. Então, se você pudesse, por exemplo, sabe que você vai sofrer um ataque nuclear, e você sabe quem está transportando, você vai lá e derruba aquele avião antes que o ataque seja feito. Ou você constrói um bunker e você se protege no bunker. Agora, se, por exemplo, um avião chega até onde ele tem que ir e ele inicia o processo de detonação, a partir dali não tem mais o que fazer. Aí só rezando. Porque realmente não dá mais. Só uma dúvida. O que é um bunker? Um bunker é tipo Cara, é como se fosse um grande buraco no chão que você cava. Aí, se eu não me engano, ele é a base de chumbo. E aí você fica ali naquele bunker protegido. Você tem alimento, comida estocada ali. É parecido com aquele abrigo para tornado. Não sei se você já viu nos Estados Unidos, que tem aqueles abrigos subterrâneos. Então você tem um bunker ali subterrâneo, blindado com chumbo, porque além de toda a detonação, você tem o problema da radiação, como a gama ela é altamente penetrante, você tem que usar um certo tipo de blindagem. Então, chumbo, uma certa espessura de chumbo te protege da gama, você fica protegido da radiação térmica, porque você está embaixo do chão, está protegido da onda de choque, porque você também está embaixo do chão. Então, você vai ficar ali, né, depois que ele explode, você vai ficar ali alguns dias até decantar e decair todo aquele material do fallout, para depois você poder sair. Então, no caso de um ataque nuclear, você vai para o seu bunker e você vai deixar ali, vai morar ali durante um tempo. Você vai morar ali dentro, até ficar seguro para você sair. Basicamente é isso. Então, não sei se eu respondi a pergunta dos dois. Então, para o Ismael, realmente, para parar isso, só se você já tiver um sistema de defesa de antemão. E para o Matheus, é essa questão do bunker, que é o que você poderia utilizar, que é esse abrigo que você cria. Aí, claro, tem vários tipos de bunker. Também não sou especialista na construção de bunkers, né? Mas você pode criar vários tipos. Gente, quem quiser acrescentar também qualquer coisa, quiser falar, pode compartilhar a informação aí. Eu gosto de bater papo. Faz tempo que eu não vejo ninguém aí, bater um papo legal. Valeu, Caio. Só incrementando, né, aproveitando o que você falou, recentemente lançou, né, aquela série Chernobyl, né, aí você vê, né, aproveita e quem tiver interessado vê, né, os efeitos da radiação, né, o que acontece naquela série. Não, é bem legal. Assim, era uma... Só uma dúvida. Pode falar, Matheus, fala aí. Não, era só era dúvida, né, porque eu estava com essa dúvida já há muito tempo, que eu esqueci de pesquisar sobre qual foi o problema que aconteceu em Chernobyl, que até hoje eu não consegui entender. Eu estava querendo fazer essa pergunta, mas eu vi que o assunto é um pouco diferente. Mas você sabe por quê? Pertinente a pergunta. Muito boa. Inclusive, isso aconteceu. Sei, isso é muito legal. Inclusive, eu até queria falar sobre isso. Um reator, uma usina, ela não explode como uma bomba. Ela não explode. Tá? Não tem como ela explodir. Claro que dizer assim, reatores, uma usina não explode. Ela explode, mas ela não explode como uma bomba. Ela não tem uma detonação nuclear. No caso de Chernobyl, basicamente, resumindo, é um erro de projeto que foi feito em Chernobyl. Então, assim, lembra-se quando eu falei lá, naquela questão da criticalidade, que você tem o controle dos nêutrons que estão sendo processados, sendo feitos, tudo mais. Então, o pessoal em Chernobyl foi realizar uma série de testes, tá? Começou a baixar a potência do reator. Estou resumindo tudo. E aí, o que acontece? O pessoal começou a perder potência, começou a, entre aspas, assim, apagar o reator. E aí, para não apagar, como é que você controla um reator? Você tem barras de boro, enfim, de elementos absorvedores que você pode colocar ali entre os elementos combustíveis para você parar a reação de nêutrons. Você bota um monte de barras se você quiser parar a reação, você sobe as barras, bota poucas ou mais, de acordo com a reação, como você quer controlar. Em Chernobyl tinha um erro no projeto que a ponta das barras aumentava, que eles chamam de reatividade do sistema. Então, quando a ponta, apesar da barra ela diminuir, a ponta não diminuía, a ponta aumentava. Então, quando eles foram tentar, apagando o reator, levantaram todas as barras, aí começou a aumentar a potência do reator, começou a aumentar. Aí eles falaram, beleza, já aumentou o que precisava para o reator não apagar. Agora baixa as barras para controlar. Quando elas entraram, elas aumentaram mais ainda o que estava acontecendo ali dentro. E aí você criou uma pressão ali dentro, calor, como o reator de Chernobyl, a usina de Chernobyl não tinha um projeto de segurança, porque, assim, quando a gente fala em explodir uma usina,
Acontecer um acidente como Chernobyl hoje em dia, cara, é que nem cair um avião. É muito difícil de acontecer. Só se a pessoa fizer uma coisa absurda. E ainda assim é muito difícil de acontecer. Então, na época, o Chernobyl não tinha um projeto, não tinha o que a gente chama de reactor vessel, uma coisa projetada para parar uma possível explosão, uma possível acidente. E resultado, aquela alta pressão ali dentro explodiu o prédio todo. Aí foi por isso que Chernobyl explodiu, mas não foi uma explosão nuclear. Foi por um erro de projeto que se sabia que existia, mas foi negligenciado. Igual Fukushima. Fukushima em 2011 também foi um acidente que ocorreu por negligência. Normalmente uma usina nuclear só sofre acidente se for por negligência. Por problema mesmo da usina não vai acontecer. É alguém que sabe que tem uma coisa errada e ignora. Desculpa, pode falar, Ismael. Então, mas lá ficou cidade fantasma mesmo, né? Ao contrário da outra cidade. Num caso como Chernobyl, porque um acidente nuclear também cria fallout, só que no caso de Chernobyl, um fallout bem complexo, né? Então, o que acontece? O pessoal retirou, até os níveis de radiação em Chernobyl hoje em dia nem são tão altos assim, não, dependendo de onde você esteja. Dá para você ir lá, tanto é que tem turismo em Chernobyl. O problema é que, quando você tem um reator, a principal coisa que acontece num acidente é que você tem que resfriar o reator se acontece alguma coisa, porque aquelas barras ali, elas estão produzindo um calor absurdo. Então, você tem que resfriar. Então, no caso de Chernobyl, não houve o resfriamento, aquele material derrete e aí ele começa a entrar. Isso é um problema grave, porque ele começa a entrar também pela crosta, porque a temperatura do núcleo fundido vai a 2, 3 mil graus. Então, ele começa a entrar mesmo pela crosta. Então, você tem um problema do lençol freático, e você contamina a água e tudo mais. Então, o que aconteceu em Chernobyl foi que aquela região onde o reator ficou ali fundido, ela ficou isolada, né? E o entorno, por conta do fallout, tudo que aconteceu, acabou virando uma cidade fantasma. Daqui a uns anos, dá para ser reabitado. Contudo, lá onde tem o reator 4, né, aquilo ali vai ficar ali parado, pelo menos por muito tempo. Por causa até decair tudo que tem ali. Né? Agora, por exemplo, Fukushima. Fukushima já está praticamente voltando ao normal. Fukushima não teve a exposição do elemento combustível como aconteceu em Chernobyl. Chernobyl, o elemento combustível ficou ali exposto. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. O elemento combustível tem que estar vedado de qualquer forma. Lá em Chernobyl ficou exposto. Em Fukushima, não. Em Fukushima você não teve. Em Fukushima foi um problema do hidrogênio reagindo ali com os materiais, aí fez uma explosão, liberou um pouco de gás radioativo, mas depois de um tempo também está tudo sussa, está tudo tranquilo. Tudo limpo. Mas sim, vira uma cidade fantasma, né? Por um certo tempo vira. Depois, se você agir rápido e tudo mais, você pode repovoar aquele lugar, não tem problema nenhum. Ô Caio, já que puxaram a série aí, só pra confirmar, a radiação de Cherenkov, eu acho que você falou, são aqueles nêutrons que fogem e ionizam o ar, não é isso? Não, na verdade não é para Cherenkov, não. O Cherenkov ele vai acontecer quando você tem partículas, pode ser, mas você tem partículas, normalmente são os elétrons que fazem isso. Você tem os elétrons andando mais rápido que a luz no meio. E aí ele vai produzindo uma... É mais complicado de explicar Cherenkov. Cherenkov é uma parada um pouquinho mais complicada de explicar. Mas aí os elétrons eles passam mais rápido que a luz, eles perturbam, o campo elétrico dele perturba ali aquela região, e aí os átomos, aquela rede cristalina começa a vibrar e produz a radiação de Cherenkov. Mas pode ser também ali da ionização que ocorre. No geral, sabe onde é que você vê Cherenkov? É muito legal. Lá em São Paulo. Isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de ver. Em São Paulo você consegue ver o efeito de Cherenkov a olho nu, no IPEM. Se eu não me engano, acho que é o único lugar do Brasil que você pode ver um reator. E em poucos do mundo você consegue ver Cherenkov assim à vista. Você quase não vê Cherenkov, ele fica mais vedado no reator. Mas basicamente é isso. Quando uma partícula carregada, ela anda mais rápido que a luz no meio. Aí ela provoca ali uma perturbação nos campos elétricos e consegue produzir a coisa. Aí tem uma explicação do porquê que é o azul. Aí eu vou ficar te devendo. Eu não lembro exatamente porquê que é o azul, não. Mas tem uma razão. Mais alguma pergunta, amigos? Pode xingar também, gente. Se vocês quiserem, pode xingar. Não pode não, que está sendo gravado. Bem, se não tem mais nenhuma pergunta, Caio, muitíssimo obrigado. Essa apresentação foi muito maneira. Eu gostei pra caramba. Vou parar a gravação aqui, né? Deixa eu acionar aqui.